Estamos no 8º sábado do trimestre. Você, por certo, tem a sua lição, deve ter estudado durante a semana, deve ter recapitulado, pesquisado. E se não o fez, vamos fazer juntos agora. Nós convidamos você, o Ailton, o André e eu, convidamos você para pensarmos sobre o tema tão importante que estamos estudando. Daniel tem lições, avisos importantíssimos para a nossa vida espiritual. O nosso entendimento em que tempo estamos vivendo, como Deus dirige a história, a confirmação de que na palavra está demonstrado, Deus avisando há muito tempo antes, vai acontecer isso, será assim, nesse tempo, e a profecia vai se ampliando, vai começando no tempo aonde está o profeta e naquilo que está acontecendo, e acontece mais alguns avisos, e o tempo passa, e Daniel tem novas visões, e agora mais atualizadas, e assim por diante. É isso que estamos estudando. Convido você não só para abrir o seu livrinho da lição, mas também abrir a sua Bíblia em Daniel 7. Nós não estamos estudando um livrinho montado por homens. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Acompanhe os textos conforme nós estamos estudando. Sublinhe, registre, faça flechas. Não sei, a minha Bíblia é toda arriscada, não sei a sua, mas é aquilo que quando você volta com o olhar, você relembra, isso aqui tem a ver com isso aqui tem o texto lá em Jeremias. Faça isso, porque é assim que nós cavamos os tesouros da Bíblia, é assim que nós registramos na nossa mente. André, Ailton, bom dia. Tudo bem, Marisa? Bom dia, irmãos. Preciso falar antes aqui, só um minuto. Pois é, vai ser colocado na tela o nosso WhatsApp, aqueles que estão tanto aqui na nave, como os que estão nos acompanhando através da internet. Vocês são bem-vindos conosco, também abra sua Bíblia aí. E qualquer pergunta ou comentário, você pode participar através do WhatsApp. Eu não sei decor, por favor, me socorram, coloque aí. Daqui a pouco aparece o Já número. vai colocar, preste atenção. Bem, gente, nós estamos estudando durante esse trimestre o livro de Daniel. Para aqueles que estão estudando diariamente, em casa, já acompanharam durante o trimestre todo, né? O andamento da história. Até agora a gente está estudando a história do livro de Daniel. A partir desse sábado começa o período profético do livro. Então, para quem se acostumou com a história, vamos entrar no período de análise do livro de Daniel, capítulo 7 em diante, que parte do princípio que você daqui para frente vai ver profecias, né, menos a historinha lá que aconteceu com Daniel e seus amigos. Mas a nossa lição dessa semana, ela tem um títulozinho, diz assim, do mar tempestuoso às nuvens do céu. Eu queria que o André já começasse a pegar o microfone para explicar para mim, por que esse negócio de mar tempestuoso aí, André? Essa parte que a gente já entra, né, numa análise, num estudo profético do livro de Daniel, começando aqui pelo capítulo 7 e indo até o capítulo 12, essa parte profética, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, ela tem muitas relações com aspectos simbólicos. E o próprio título da lição, ele já é dotado, de certa forma, de um simbolismo que merece ser interpretado. E até para a gente iniciar o nosso bate-papo, digamos assim, né, eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura de Daniel 7, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, quando a gente já começa a ver esse início da visão que Daniel teve, quando ele fala ali, os ventos e o mar, aqui a gente já tem um primeiro aspecto simbólico. E nada melhor que a gente buscar o significado, né,
dessa linguagem simbólica na própria Bíblia. Então, eu acredito que a melhor forma de interpretar esse simbolismo é buscando na própria Bíblia. Quando a gente fala especificamente da questão dos ventos, os ventos na Bíblia, do ponto de vista simbólicos para fins de profecia, eles estão ligados a mudanças que são executadas pelo próprio Deus, seja do ponto de vista bélico, político, enfim. Quando tem essa mudança nas questões de ventos, estão ligadas à ação do próprio Deus. E isso pode ser confirmado ali no livro de Jeremias, no capítulo 49, versículo 36, que diz o seguinte: farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Então aqui a gente já tem uma questão bélica, uma questão de mudança política, que está relacionado ali com as mudanças nos 4 ventos. E se a gente avançar para a análise também do simbolismo do mar, a Bíblia também explica o que significa o mar no aspecto da profecia. Se a gente for ali para Isaías, capítulo 17, 12, nós temos o seguinte: o bramido das numerosas nações bramam como o mar, o rugido dos povos rugem como as águas impetuosas. E na mesma linha, Apocalipse 17, 15, diz o seguinte: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a meretriz, são povos, multidões, nações e línguas. É lindo isso, né? A gente perceber que a própria Bíblia se explica. Então, você que está começando a estudar, você que ainda tem algumas interrogações, não deixe de buscar. Na própria Bíblia você encontra respostas. Não são interpretações, aquelas pessoas escolheram dizer que o mar são povos. Não, a própria Bíblia revela. E é importante nós acompanharmos isso para entendermos as profecias que estamos estudando aqui em Apocalipse, em Daniel. Eu não estou conseguindo fazer a imagem aparecer no telão aqui. Sebastião, me ajuda. Isso, agora sim. Para a gente se situar, nos situarmos historicamente em cima do capítulo 7, vamos lembrar aqui uma coisa bem importante. Quem estudou a lição da escola sabatina no sábado anterior e no outro ainda, viu que a gente estava falando já de coisas que sucederam depois que isso aqui aconteceu. Então, as coisas do capítulo 7, estudamos essa semana, elas acontecem antes dos acontecimentos do capítulo 5 e 6. Tá? Só para a gente ficar bem situado aí. A escrita na parede aconteceu em 539 e isso aí acontecesse em 553. Lembrando que os anos antes de Cristo reduzem a 0 à medida que vão se aproximando do ano 1, certo? Então, dentro desse contexto todo, a gente já pode imaginar qual foi o sonho de Daniel, né? O que o Daniel sonhou de noite. E eu quero fazer um link desse sonho dele dos animais com aquilo que já tinha sido mostrado lá no capítulo 2 de Daniel. Depois a gente vai ver um quadrinho bem aproximado disso, né? Então, obviamente, quem tem bagagem já estudou isso antes, os adventistas já conhecem isso de cor e salteado, mas pode ser que tenha alguém aqui que não consiga fazer esse link aí, né? Algumas semanas atrás, estudou-se aqui, foi feita uma estátua, trouxeram a estátua aqui na frente, né, mostrando a cabeça de ouro, o peito, os braços e peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Isso a gente conhece, foi uma descrição do sonho do Nabucodonosor que aconteceu no capítulo 2 de Daniel, né? E agora Daniel, sozinho de noite, ele mesmo sonha e ele mesmo dá a escrita daquilo que ele sonhou. Então, o sonho de Nabucodonosor da estátua é antes, aí passa um tempo, Daniel está vivendo algumas coisas, e aí ele sonha e vem em outro tempo. Certo. Já vem o que vai acontecer com a cabeça, né? Isso. Só que agora essa visão amplia um pouquinho mais no tempo. Exatamente. Né? Explica um pouquinho mais. Interessante que até se a gente voltar para o tema da primeira lição, que ela tratou de aspectos gerais do livro de Daniel, aqui a gente confirma o uso da linguagem da repetição. Então, o que foi tratado em Daniel 2,
agora é repetido em Daniel 7, porém de forma ampliada, com alguns detalhes a mais, algumas explicações a mais. Então a gente vê que Deus constantemente está tentando nos mostrar as coisas. Instruindo, isso. Bem, então se nós temos a estátua, essa imagem da estátua, ela, diante do sonho do capítulo 7, transforma-se nessa imagem, né? Daniel tem a imagem dos animais agora. A representação, as datas, as referências históricas são para os mesmos eventos, só que agora... Aquilo que era cabeça, agora é leão. Isso. Aquilo que, né? É Deus falando assim, vocês não entenderam? Eu vou explicar de novo. Isso. Eu vou dar um outro exemplo. Isso mesmo. Eu vou dar uma outra explicação. Isso mesmo. André, por que o leão é alado? Por que apareceu o leão aí? Então, bichos, o leão, em primeiro lugar, ele representa a Babilônia, e o leão não tem como a gente afastar ele da correlação com Babilônia, porque ele era um animal muito utilizado oficialmente para identificar a Babilônia. Então, nas paredes do palácio, nos muros, em diversos lugares, a gente tinha a figura do leão ali. Inclusive alado, né? Inclusive Se alado. você vai aos museus, ao isso, Louvre, você vê esses... Ainda hoje no início dos anos 1900, eles fizeram escavações onde era o antigo Império Babilônico, né? E eles identificaram esses achados arqueológicos. E hoje, quem tiver a oportunidade de ir aí em algum grande museu, pode ver com seus próprios olhos esses leões. No Museu de Nova York, no Museu do Louvre, no museu em Berlim, que tem a maior parte deles. Então, isso tudo pode ser confirmado hoje, nos nossos dias, pela história. Eu ainda acho que a gente deve fazer uma pontezinha, assim, uma explicação um pouquinho melhor sobre... o que aconteceu com os animais, né? Por que são esses animais? Está explicado, são os animais que representavam. E mais uma coisa, a estátua também era muito representativa, porque em Babilônia o ouro era o metal mais usado. Na Média Pérsia a prata é que era a moeda, as moedas eram em prata, os instrumentos de guerra eram em prata. A Grécia começou a trabalhar o bronze, até hoje os desenhos do bronze, etc., né? E enfim, as imagens dos metais do capítulo 2 também são retratadas nas imagens dos animais do capítulo 7. E da mesma forma, também tem uma referência àquilo que os animais eram e faziam na época, né? Por exemplo, o leão era alado, né? Tudo bem, e depois ele perdeu as asas, ele se enfraqueceu, o leão ficou fraco, né? Foi exatamente o que acontece com o reinado de Nabucodonosor. Isso. Ele era forte, o leão não é o rei da selva, né? E Nabucodonosor e o reinado de Babilônia era forte, né? O leão... Depois se enfraquece, porque perde poder. Quando o homem se compara ao leão, é um sinônimo de força, de extrema força. Agora aqui, onde é retratado em Daniel 7, é o contrário. É o leão virando homem. Então isso é um sinal de transição para a fraqueza, que é o que a história comprova que aconteceu ali na Babilônia, né? Isso. Bem, depois do leão apareceu o urso, né? E o urso vem com 3 costelas na boca, esse negócio todo assim. Então, o outro animal que representa a Média Pérsia, né? E o urso, por ser um animal extremamente forte, né, vem com 3 costelas na boca, porque a Média Pérsia nessa época ele ia conquistar 3 grandes nações, né, André? Explica aí. A Medo-Persa, né, eles conquistaram ali primeiramente a Lídia, em 547 a.C., em seguida a Babilônia, em 539, e por fim o Egito, em 526. Então essas 3 costelas na boca do urso revelam esses 3 reinos extremamente fortes que eles conquistaram. Mas além disso, outro aspecto que chama atenção também é que o urso ele era meio capenga, digamos assim. Ele tinha um lado mais alto que o outro, né, Ailton? Isso. A natureza dele, né? A natureza do urso ter um pé mais forte que o outro é que a Média Pérsia, a Pérsia dominou os medos assim em questão de 4, 5 anos. Logo após a aliança que eles tinham para lutar juntos e dominar os territórios. Assim, na sequência, a Pérsia já se citou. Tanto é que você não ouve quase falar nada dos medos hoje. A Pérsia existe como nação, né? O Ciro era mais forte do que o Dario, né? Isso mesmo. O Ciro era persa. Isso. Bem, depois do urso, então,
aparece... Qual é o animal que aparece aí? O Leopardo. próximo animal que aparece é o leopardo. Leopardo. Um leopardo alado, né, também. E- E com 4 cabeças, né? Um É, negócio- o interessante do leopardo, que hoje mesmo, se a gente partir da profecia e ir para o estudo da zoologia, a gente percebe que o leopardo é um dos animais mais rápidos que tem. Ele é extremamente rápido. E o fato de, na profecia, ele ainda ter 4 asas, ele ainda potencializa essa rapidez do leopardo. E isso mostra o quê? Isso mostra a velocidade com que Alexandre o Grande, que foi Conquistador. o conquistador, o sujeito que criou a Grécia na potência que era, né? Ser um general extremamente rápido, extremamente esperto, né? Novo, ele tinha 20 anos quando começou 20 anos. a dirigir a nação, e tomou conta de um espaço físico monstruoso da época. O domínio era mundial. Ele né? ampliou o domínio, que era, antes Babilônia já era grande, né? O que o Alexandre conquista em termos de força do mundo é muito mais amplo. Do ponto de vista muito histórico, rápido, né? Em Foi termos em apenas 13 anos. 13 anos. Ele iniciou ali o seu império aos 20 anos e aos 33 anos ele morreu. Então, Com 28 ele já dominava o mundo. ele já dominava o mundo da época. Então O extremamente que os jovens estão importante essa fazendo questão. hoje, né? E ó, gente, não tinha internet, viu? Não tinha Era na WhatsApp. base do cavalo e da espada e da flecha, e era uma guerra mesmo, braço um a um, né? Bem, depois do Alexandre, vem... Finalizando, né, em relação ao Alexandre, a questão do leopardo, tinha 4 asas, que significava a rapidez com que ele conquistou todo o mundo da época, né, mas também tinha 4 cabeças, esse leopardo. E essas 4 cabeças, elas estão ligadas ao período que aconteceu imediatamente após a morte de Alexandre. Morreu novo, aos 33 anos, e as 4 cabeças simbolizam os seus 4 generais que assumiram o império após a morte de Alexandre. Será que é tudo invenção nossa, né? É muita coincidência com a história, né? Vamos puxar na história, então. Como é importante, né? A história gente... traz, Deus traz é maravilhoso. até os nomes desses generais. Então a história está à disposição para qualquer um. Nesse caso aqui da Grécia, os 4 generais que assumiram após a morte de Alexandre foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então esses foram os 4 generais que prosseguiram, né, no Império Grego até que ele fosse sucedido por outro poder político. É coincidência ou é Deus dirigindo a história? É Deus avisando, olha, vai ser assim, assim, assim. Cara, eu acho que o lindo. mais bacana disso tudo é você saber, nós, cristãos, adventistas Hoje. ou não, Deus está conduzindo a história. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer. No momento que Ele acha que é propício que isso aconteça, vai acontecer. É isso que é bonito, assim. Bom, na sequência vem um animal terrível aí, né? Que é as pernas de ferro, e traduzido para o sonho do Daniel, ele não conseguiu nem descrever, não tinha nada parecido, né? A gente talvez dissesse assim que é um dragão ali, parece meio um lagarto cego naquela figura, mas no fundo era um animal terrível, monstruoso. O que é terrível para cada um, né? Um é um dragão, outro é um lagarto, outro né? Mas então, é terrível. E aí apareceu esse animal, e esse animal aparece na história como pisoteando tudo, não tinha conversa, não tinha coisa, era duro mesmo, com metal de ferro nas pernas, né? E tinha 10 chifres. E veio esse animal, tomou conta da Grécia. Em que ano que isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu ali em 168 a.C., que foi a queda da Grécia, né? A queda da Grécia, os romanos dominaram o mundo, foi um império longo, terrível e longo, né? E desse império, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre ele, porque aí tem um negócio na história que é bem delicado para a gente tratar, porque dentre esses 10 chifres que nasceram da cabeça, que estavam na cabeça desse animal, despontou um pequeno chifre, um chifre pequeno que acabou no comando de um segmento assim paralelo, né? Não é um segmento físico, não é uma estrutura física de domínio real, mas era um domínio paralelo. Uma força. E até, apesar de pequeno, muito forte. Inteligente.
E até a gente voltando para a análise da Poder. história, que é importante a gente fazer esse paralelo, né, até para confirmar a veracidade dessa história, né, esses 10 chifres, eles representavam as 10 tribos bárbaras. Então, na história também tem um relato, tem os nomes dessas 10 tribos bárbaras que são representadas através dos 10 chifres desse animal terrível e espantoso, né, como Daniel fala. E, na verdade, se você for para a história, você vê que o Império Romano cresceu muito em contratação de... Como é que chama quando se paga para o cara lutar para você lá? Um cara que você paga para lutar, ele não é teu soldado. Você paga para ele lutar. Existe até hoje ainda, né? Os mercenários. E essas tribos eram mercenários. Roma usou muito isso, né, através da história. Eu quero trabalhar em cima desse quadro, pouquinho, viu, André e Marisa? Porque aí tem várias coisas assim bem interessantes para a gente ver. Eu estou falando daí do Daniel 2, que é a estátua, Daniel 7, que é animais, o que significou lá embaixo, o que significa no 7, a data que isso ocorreu, né, as datas que ocorreram, o início e o fim de cada um desses reinos aí, né, e onde a gente está situado, né, e como é que funciona, como é que funcionou isso aí dentro, porque nós estamos falando agora de um aspecto histórico, estamos pegando a história do universal, no mundo inteiro, desde que ele se constituiu politicamente, que a primeira nação que conseguiu fazer isso foi Babilônia, né, até as datas de hoje. Então nós temos essa sequência aí, né, de fatos que ocorreram. E dentro dessa sequência a gente vê que de pernas de ferro, a besta terrível que a gente já falou, que terminou no ano 476 depois de Cristo, apareceu um poder religioso aí, né, André? Que é esse chifre pequeno, então. Esse poder, além de poder religioso, também era um poder político, né? Só que até para que esse poder ele pudesse surgir, se estabelecer, se desenvolver, foi necessário que ele arrancasse outros três chifres. Então, ali, né, se a gente for analisar isso do ponto de vista histórico, a gente tem ali que esse chifre pequeno, né, como sendo o poder romano religioso, que para ele crescer, se desenvolver, ele teve que arrancar três outros poderes políticos e religiosos. Então, foram ali as tribos, né, os reinos dos Érulos, dos Ostrogodos e dos Vândalos. Então, essas 3 tribos que representavam os 3 chifres que foram arrancados para o desenvolvimento desse chifre pequeno, que era o poder romano religioso. E é importante salientar que isso também ele é confirmado na história, quando que houve a queda desse último chifre que foi arrancado, que foi em 838, né? E daí isso é importante para a gente prosseguir para chegar com o período de duração da atuação, né, mais massiva ali do chifre pequeno. Quem está com a Bíblia aberta pode perceber que no começo do capítulo 7, o Daniel descreve o sonho dele, e depois ele passa mal, né? Ele ficou batido, do versos 15 em diante, ele perguntou para quem estava perto dele, para explicar o que significava isso tudo. Então, o capítulo 7, ele mostra o sonho, Daniel escreve o sonho dele, e depois descreve as explicações que ele teve do sonho, né? E daí a gente conclui e amarra as pontas, porque nas explicações está a correspondência àquilo que já foi falado lá. Daniel não ficou abatido porque ele se assustou com os monstros, né? Igual a gente, criança, e até a gente mesmo, nossa, sonhei, era um bicho. Não foi pela característica feia dos animais, mas sim por entender o que Deus estava mostrando, por entender a urgência e entender a importância de nós conhecermos que Deus está no comando, de que Ele sabe todas as coisas, mas de que Ele está dando oportunidades, porque você conhecendo aquilo que vai acontecer, você pode se preparar, você pode se aprumar, E Daniel, eu entendo que Daniel ficou constrangido com a importância da mensagem e com a importância, eu preciso avisar todo mundo, e como é que eu vou fazer isso? Não tenho WhatsApp. Falando nisso,
Vai ser projetado agora, está lá, ó, 3085 7737. Para quem não está em Curitiba, 41 3085 7737. Se você quiser participar, agora nós temos a facilidade do número. Então, o porquê de todo esse aviso? Por que Deus mandou tudo isso para Daniel? Olha, Marisa, é o seguinte: nada do que vai acontecer, nada acontece sem Deus primeiro revelar a seus servos, os profetas. Isso é muito grande. É É um maravilhoso. conforto muito isso. grande. Eu não estou caminhando para um abismo sem ter lanterna. E mais do que lanterna, eu tenho o sol da justiça. Tenho muita luz. Isso mesmo. Mas vamos avançar um pouquinho mais nesse chifre pequeno, porque tem característica aí que interessa muito para a gente. E tem algumas características dele, né, André? O chifre pequeno tem características. Ele tem características próprias que permitem, né, identificá-lo, né, como sendo esse poder romano religioso, né, que está em Daniel, né? E a gente pode resumir, de certa forma, né, que ele surge da quarta besta, ou seja, ele surge de Roma pagã, ele emerge desse animal terrível e espantoso, né? Quer dizer, não é um outro animal, né, André? Não é um outro animal. Então, atenção, não é uma outra coisa que aparece, ela aparece porque já existia. Ele sai ali de Roma pagã, e por ele sair de Roma pagã, ele traz traços de Roma pagã, porque não teria como ele sair daquele animal e trazer traços muito diferentes, né? Então ele traz traços de Roma pagã também. Certo. E esse animal possui algumas características bem interessantes, viu? A gente estava tentando trabalhar essas características porque são características que nos interessam espiritualmente. Até agora foi história, agora vamos entrar na parte espiritual, da ação do chifre pequeno. O chifre pequeno nasce com olhos, que significa esperteza, visão, né? Domínio daquilo que ele consegue ver, né? E através dessa característica dele ser esperto, ser humano, né, ele começa a ocupar espaço. Coincidentemente, então, né, André, ele conseguiu, ou coincidente ou não, voltar aos ostrogodos que estavam pressionando Roma. Sim. Então, explica aí Roma estava sitiada pelos ostrogodos, que, como a gente já falou aqui, simbolizava um dos chifres, né, desse animal terrível e espantoso. Mas ali em 538, o exército bizantino ele se voltou contra a capital do Império dos Ostrogodos. Então eles estavam sitiando Roma para pressionar ali o poder político e religioso de Roma, mas a partir do momento que eles têm a sua capital ameaçada, o que eles fazem? Eles correm para defender a sua capital. E eles baixam o cerco que eles estavam fazendo a Roma. A partir do momento que eles baixam esse cerco, aí o poder político e religioso ali de Roma, ele fica muito à vontade para desenvolver as suas ações, né? E daí ele se estabelece. Ele se estabelece de fato ali em 538, né? Ele se estabelece de fato porque ele não encontra mais nenhuma oposição. E esses três chifres que foram arrancados, eles representavam uma oposição principalmente religiosa, porque eram tribos arianas, então eles tinham ideias, princípios completamente diferentes. Então, a partir do momento que essas três tribos elas já não oferecem mais qualquer risco, mais qualquer oposição, que de fato o chifre pequeno ele se consolida. E ele se consolida num comando, né? Aproveita o espaço que ele já tem, um comando físico ali pequeno, ele se consolida num comando espiritual. Né? Usando o espiritual, ele aumenta o seu poder político e de influência sobre os povos. Isso. Então, o avanço do chifre pequeno, que é fruto de uma profecia, né, que começou o ano em 538 e vai até 1798, que os adventistas conhecem muito bem, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno começa a dominar os santos. Os santos lhe foram entregues 1.200 anos. Então, o chifre pequeno domina em Daniel 7, 1.260 anos.
que é de 538 a 1798. E aqui até para a gente esclarecer, de repente, algum irmão que não está habituado com essa contagem aí de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que pode parecer um pouco complexo, no ponto de vista da profecia, um ano representa um dia, né? Então, quando a gente fala aí de 3 anos e meio, que Daniel fala, que duraria, né, o período de maior influência do chifre pequeno, a gente está falando de 1260 anos. Esses 1260 anos tendo início 538, quando os ostrogodos deixaram ali Roma, e Roma ficou mais à vontade, né? E até 1798, quando, como você falou, Ailton, que foi quando as tropas de Napoleão Bonaparte tomaram ali, né, Roma, e teve essa a queda, né, de certa forma. Desse império que não era tão só religioso assim. Cara, vejam bem, me acompanhem aqui, ó. O mundo, se vocês lembrarem do quanto estudaram de história, vão ver que houve um período da história chamado Idade Média. Lembra da Idade Média? Quando se fala Idade Média? O outro sinônimo da Idade Média é Idade Escura. Por que é chamada Idade Escura, Idade Média? Por 1260 anos que os santos ficaram subjugados ao chifre pequeno. Por quê? Por que idade escura? Porque não havia acesso à informação. A informação era toda dominada. E houve uma transição, né? O poder ali religioso romano, ele passou de perseguido para perseguidor. Então ali a gente tem a época das cruzadas, a época das inquisições, torturas, execuções, enfim, tudo isso que qualquer livro de história retrata para nós, né? Deixa eu só mencionar aqui, nós estamos tendo algumas participações, agora que o telefone foi divulgado, né? O Luiz Fernando de Juazeiro do Norte, Ceará. Bem-vindo, que bom que você está conosco. Bem-vindo, Luiz Fernando. Deve estar calor aí, aqui não está tanto. Lindo, né, o lugar. Então, ele menciona assim, que é interessante que a lição, que apresenta o capítulo 7, dá a mesma visão que está lá em Apocalipse 17. Então, essa beleza da conexão de Deus reafirmando, explicando e nos alertando. E assim, nós vemos como existe um elo entre Daniel 7 e Apocalipse 17, que são visões diferentes, mas o significado, aparentemente, são iguais. E é interessante que até aqui a gente só falou do sofrimento, né? Mas a lição na sequência ela começa a falar de como que é feita a restauração da ordem, como que esse poder que Adão perdeu, né, no jardim do Éden, ele volta para as mãos de quem é o proprietário de direito, né? E daí onde a gente entra na parte ali que tem como título: o tribunal se assentou. Isso. Aí queria chegar também, porque encerrado o período da Idade Média, né, 1798, abriram-se as lâmpadas das mentes das pessoas para que elas começassem a estudar livremente a respeito daquilo que estava nas Escrituras, e avançaram bastante, porque até então, aliás, isso continuou muito tempo depois ainda, né, as coisas eram todas em latim, ou seja, falava em cristianismo, era latim e igreja católica. Quando você trabalhou um pouquinho a abertura disso, apareceu Lutero, apareceram outros elementos lá exatamente nesse finalzinho aí, 1798, 1800, temos uma data famosa para nós adventistas, 1844, né, onde dá-se início, então, a um outro processo, que é o processo que a gente vai ver agora, que é a instalação do tribunal lá, né? O primeiro ponto que a gente deve destacar é onde que é instalado esse tribunal, né? Esse tribunal ele é instalado no céu. E quem está assentado no trono, quem é o julgador, é o próprio Deus. Então isso é muito bonito, né, que a gente tem esse relato. O Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias. Então, aqui uma da demonstração de que quem está julgando é Deus o Pai, Deus Filho, né? Nós estamos, mas o que me conforta o coração é saber que aquele que me julga também é meu intercessor. Né? O Jesus que morreu por mim é aquele que está lá olhando os meus atos e dizendo: Pai, eu morri pela Marisa. Como único mediador, o único intercessor entre nós e o Pai é Jesus.
Uma coisa bem bacana também que aparece nesse estudo é o deslocamento de Jesus, né? Jesus foi levado ao Pai, um deslocamento horizontal. Ele não está aqui na terra, ele não subiu ao Pai nesse momento, ele foi levado. Já está e vai até levado até o Pai. Tem a correlação, né, que fala ali que Jesus estava nas nuvens, então ele fez esse deslocamento dentro do próprio céu, um deslocamento horizontal. E essa ideia de nuvens também remonta para a questão do santuário. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, envolto numa nuvem de incenso, ele entrava, né, no lugar santíssimo ali. Então A gente vai ver isso bastante agora na próxima semana, viu? Essa próxima, não perca a lição 9 que nós vamos ter pela frente, que começa a estudar hoje, que é uma lição bem bacana, que vai mostrar todo esse aspecto aí do santuário. E então a gente tem aí o tribunal instalado, abriram os seus livros e começa o tempo de 1798, começa o tempo do fim. E esse tempo do fim, ele está mais ou menos entre a estátua e a pedra que abateu a estátua, entendeu? O tempo do fim é entre a estátua pronta e a pedra que vinha para bater no pé da estátua, porque tudo aquilo já passou, né? Bem, então aparece agora um outro elemento no nosso estudo aqui, que é a vinda do Filho do Homem. E tem uma pergunta difícil aqui para fazer. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Às vezes a gente passa por cima de coisas e não pensa. Satanás sabe quando Jesus vai voltar? Quem arrisca? Ninguém sabe. Não sabe. Ninguém é ninguém. Se nem Jesus fala, nem eu sei, só o Pai que sabe. Satanás não sabe. Só que ele sabe em que momento nós estamos no tempo da história. Isso ele sabe. Então ele está agindo desesperadamente, desde 1800 e pouquinho, como se fosse amanhã, porque pode ser amanhã. Entenderam? Nós também, da nossa parte, se não sabemos quando Jesus vai voltar, e não precisamos, sabemos que está próximo, que pode ser daqui a pouco. Como é que é o nosso comportamento em relação à volta de Jesus? Que expectativa como é que eu me preparo para isso? Como é que eu estou preparado para esse evento? Entra muito a noção de que não, mas nós ainda estamos vivendo o tempo da graça, então eu ainda posso dar umas pecadinhas, porque eu ainda tenho tempo de me arrepender, né? E o Senhor é lindo, Jesus está intercedendo por nós, mas essa postura, a chance, a oportunidade de, filho, escolhe que lado você está. Filho, eu vou poder te selar, ou você escolhe ficar sem o selo. E isso tudo nós estamos vivendo. E Satanás está desesperado, porque ele sabe que está com pouco tempo. Pouco tempo. André. E aí a gente pode até abordar um pouquinho a questão do remanescente, né? Que, principalmente se a gente for daí fazer um paralelo com o que está ali em Apocalipse 12, verso 17, a gente vê claramente nesse ponto que a Marisa tocou, da ira que Satanás tem para tentar angariar o maior número possível de seguidores, né? E ali, quando a gente lê Apocalipse 12, no versículo 17, a gente tem o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então quem que é o remanescente? Está muito claro aqui para nós quem que é o remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha a responsabilidade que a gente tem quando nós nos retratamos como adventistas, como sendo o povo de Deus. Porque a gente faz isso. A gente faz isso. Nós dizemos, nós somos o povo do fim dos tempos. Nós é que somos os remanescentes. E que responsabilidade que isso traz, junto com essa frase, junto com esse assumir esse ponto na história, né? Como é que está a tua vida com Deus? E o que você está fazendo para que Deus diga assim, esse cara é um remanescente, esse não é remanescente? Porque, como nós todos sabemos, né, a igreja sou eu.
Mas eu quero avançar um pouquinho mais, né? Porque está falando daí dos remanescentes, e a lição fala sobre os santos daí, né? Os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Como é que eles se comportam? Qual é a estratégia? Qual é a diferença de vida deles? Nós somos separados, porque santo significa separado. Nós somos separados. Isso quer dizer santo, né? Santo é aquele que é separado. Isso. É o fiel seguidor de Deus. Isso. É o santo. Isso. Então, E você... será que eu sou todo o tempo? Nesse sentido, eu estou me mantendo separada todo o tempo? Isso. Há poucos sábados, o pastor André mencionou, nos propôs um jejum de tudo aquilo que é influência, que nos pega muito sutil, né? Não, eu só vou ver isso, só vou saber o que está acontecendo no mundo. Não é para estar fora do mundo, mas é para estar fora da influência do mundo. E estar separado, eu preciso pensar nisso todo dia de manhã, todo dia, a toda hora, porque as influências são grandes. Você quer ver que bacana, Marisa? Os nossos jovens estão em Guaciara. Eles estão separados. Você hoje à noite vai ligar a televisão e pode assistir o que quiser, mas tem coisa só para os separados. Você pode comer o que quiser, mas tem coisa só para os separados. Você pode conversar com quem você quiser, mas tem conversa só para os separados. Entenderam? Mais ou menos assim. E vale a pena, né? Vale a pena ser fiel a Deus, porque se a gente verificar até no próprio livro de Daniel, no capítulo 7, que a gente estudou nessa lição dessa semana, no versículo 27, tem a descrição da recompensa. Eu gostaria de convidar os irmãos, até para a gente caminhar para o encerramento, para a gente fazer a leitura. Daniel 7, 27. Tem diz alguém o seguinte, aqui querendo participar exatamente mencionando o versículo 25 e a 27, que é o irmão Luiz César. Muito obrigado por participar conosco. Também tem um abraço aqui da Graciela, de Anaí, do Paraná. Então vamos lá. Tá bom, gente? Muito bom. Parabéns para você que está agora na frente do computador ou da televisão pela internet, separado. Isso. Está separado, junto com a gente aqui. Vamos falar da recompensa, então. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. E obedecerão por quê? Porque o chifre pequeno, aqui no verso 25, o chifre pequeno tentará magoar os santos e cuidará de mudar os tempos e a lei. Então, fez isso, né? Fez isso. E Vamos ainda lembrar, tem mais por fazer. A gente nem falou, o chifre pequeno fez isso, já mudou os tempos e a lei. Mudou. E existe notícias circulando, algumas fake news exageradas, outras reais, mostrando existe um trabalho sendo feito para mudar algumas coisas. E ele vai mudar, e ele vai conseguir. É pequeno, mas é forte. E aí o verso 27, onde o André leu, porque os santos estarão alerta. Você está alerta? Nós estamos alerta? Estamos estudando e cavando, e durante a minha vida, eu estou me posicionando separado. Agora, a promessa para os santos ocuparem a eternidade, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, bem sincero aqui, eu não vou perder isso por nada. Eu não sei o que vocês pensam da vida de vocês, mas eu não vou perder isso por nada. Não tem nada nesse mundo que me faça perder a oportunidade de ver o céu como é que ele é, de estar presente lá. Nada daqui compensa. Eu não vou perder. Faça plano para não perder isso também. Agora, eu quero levar vocês para o finalzinho, que é o seguinte, né? Ser separados, fazer parte do povo santo, trazer de novo aquele problema da responsabilidade. Para quantas pessoas você está falando sobre isso que você já conhece?
Quem são as pessoas do teu círculo que já ouviram de você explicações históricas comprovando o impacto do chifre pequeno malévolo sobre a humanidade, a distância que ele se interpôs para Deus, etc. Qual é a responsabilidade nossa como povo santo? Qual é a nossa responsabilidade? Levar a mensagem a todo mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Ayrton, trazendo até o que o irmão aqui, Luiz Fernando, lá de Juazeiro, de novo participa, para eu levar a mensagem, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então, assim como Daniel, a experiência que nós estudamos semana passada, Daniel em oração, né, orava para suportar. E é isso que essa é a fonte da força para daí, então, tanto, se necessário, palavras, mas a minha vida já é a pregação para aqueles que estão ao redor. Gente, obrigado por tudo, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a atenção de vocês, quem contribuiu conosco ou não, pela internet, ou não assistiu, que a gente possa ter crescido um pouquinho mais nessa manhã de sábado, em relação àquilo que nós éramos antes de compreender essas coisas, e agora com a compreensão disso, fica mais fácil. A gente sabe para onde vai, sabe o que precisa fazer para chegar lá, e sabe como é que vai fazer para isso acontecer.